Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já se sentiu invisível para ela? Estar ali, sempre presente, mas como se você fosse apenas uma sombra, alguém que ela ignora mesmo quando você está na frente. O que você faria se eu te dissesse que tudo o que você fez até hoje pode estar te afastando dela? Que o problema não está nela, e sim na forma como você se entrega? Fica comigo, porque em poucos minutos eu vou revelar o segredo que faz qualquer mulher parar de te ignorar e começar a desejar sua atenção, sem você precisar implorar, se explicar ou se humilhar. Será que você está pronto para sair do papel de opção e se tornar a única escolha? Essa transformação não é para qualquer um. É para quem tem coragem de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. Antes da gente continuar, já clica no like e se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta. Se você quer virar esse jogo e ser o homem que ela não consegue tirar da cabeça, esse é o primeiro passo. Ela nunca mais vai te ignorar depois disso. Mas antes de entender o que muda tudo, escuta essa história como se fosse a sua. Talvez no fundo ela seja mesmo. Henrique estava perdido. Perdido porque o que parecia certo começou a desmoronar. No começo tudo era luz. Sorrisos, respostas rápidas, elogios que pareciam genuínos. Parecia que ele tinha encontrado uma mulher rara, alguém que o via como um tesouro escondido no meio da multidão. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou estar no controle da situação. Mas como um sol que se esconde atrás das nuvens, o calor foi se apagando. Ela demorava para responder, ficava online e fingia não ver as mensagens. Sumia por dias e reaparecia como se nada tivesse acontecido. E quando ele tentava falar sobre isso, ela dizia: não quero pressão, as coisas estão corridas, vamos com calma. Você já sentiu essa frustração, aquela sensação de estar correndo atrás de um fantasma? Henrique se sentia punido por gostar demais. E aí, no pior erro que tantos homens de bom coração cometem, ele tentou compensar o frio dela com mais presença. Mandava mensagens carinhosas, curtia tudo que ela postava, oferecia ajuda até quando não era pedida, se adaptava aos horários dela. Ele estava sempre disponível, acreditando que quanto mais ele mostrasse interesse, mais ela valorizaria ele. Mas será que isso é verdade? No jogo invisível do desejo, tudo que é fácil e abundante perde valor. Você já percebeu como as coisas raras têm um brilho diferente? É isso que chamamos de escassez. E essa escassez não era dela, era dele. Uma noite, numa conversa silenciosa com um amigo mais velho, Henrique ouviu algo que o atingiu como um soco no estômago. Você não está sendo ignorado porque ela é ruim. Você está sendo ignorado porque se entregou antes dela merecer. E naquele instante, Henrique decidiu desaparecer. Não de forma dramática, sem bloqueios ou indiretas, mas sumiu. Parou de curtir, de comentar, de responder imediatamente. Ele voltou a olhar para si mesmo. Voltou a treinar, a ler, a sair com amigos que tinha deixado de lado. Foi ao barbeiro, mudou o estilo, dormiu melhor, criou um silêncio em torno da própria presença. Um silêncio não de raiva, mas de reconstrução. E aí, aconteceu o inesperado. Depois de pouco mais de uma semana, ela respondeu um story dele. Sumido, né? Não era só uma pergunta qualquer. Era a primeira rachadura naquele muro de indiferença que ela mesma havia levantado. Henrique não respondeu na hora. Esperou. Não por joguinho, mas porque ele estava ocupado vivendo a própria vida. 6 horas depois, respondeu com algo simples, direto, sem emoção exagerada. Apenas o suficiente. E então, ela começou a voltar. Primeiro com reações, depois com perguntas, até convites. Mas Henrique já não era o mesmo homem que precisava da atenção dela para se sentir vivo. Ele tinha se tornado o tipo de homem que ela não conseguia mais ignorar. Por quê? Porque o desejo feminino não se ativa com excesso. Ele nasce do mistério. O mistério que só existe no silêncio, na imprevisibilidade, naquela autoridade silenciosa que só homens que realmente se conhecem possuem. Henrique aprendeu na dor o que muitos passam a vida sem entender. Se você dá tudo antes dela sentir que conquistou algo, você se torna descartável. Não porque não tem valor, mas porque se entregou como se fosse fácil demais. Ele descobriu os 3 gatilhos que transformam a percepção de qualquer mulher. O primeiro, a escassez. Quanto mais raro você for, mais valor tem. Se ela sabe que você sempre estará ali, ela nunca vai sentir sua falta. Mas é na ausência da presença que o desejo nasce. Estar sempre disponível faz você virar cenário. E cenário ninguém persegue. O segundo, a imprevisibilidade. O cérebro humano se vicia no que não pode controlar. Quando você é previsível, ela já sabe o que esperar, já sabe que vai correr atrás. Quando quebra esse ciclo, responde só quando quer, fala menos, se mostra ocupado. Ela volta a te ver como um desafio. O terceiro, a autoridade silenciosa. Não é gritar que você é diferente,
mas agir como quem não precisa provar nada. Homens com essa autoridade não imploram, não mendigam migalhas emocionais. Eles estão ocupados demais construindo sua própria grandeza. E mulheres, especialmente as mais desejadas, são atraídas por isso quase que biologicamente. Henrique parou de se perguntar por que ela mudou e começou a perguntar por que eu estava permitindo isso. E aí nasceu a virada. Hoje, ela manda mensagens longas, chama para sair, reage a tudo. Mas ele não responde tudo, não vai a todos os convites, não está sempre ali. Não por frieza, mas por consciência. Porque o que é fácil demais nunca é valorizado. Henrique não virou um canalha, nem frio, nem manipulador. Ele apenas parou de entregar amor onde não havia reciprocidade. E o resultado? Ela nunca mais o ignorou. Porque o silêncio de um homem que se ama é mais barulhento que qualquer declaração desesperada. Escuta isso. O segredo nunca foi fazer ela te notar. O segredo sempre foi se tornar o tipo de homem que não pode ser ignorado. Não porque grita, mas porque sua ausência pesa, sua energia é rara e sua atenção não está mais à venda. Mas existe um detalhe que quase ninguém fala. Henrique só recuperou o controle quando parou de agir como se ela fosse o prêmio final. Enquanto ela era o centro de cada decisão, ele se diminuía sem perceber. Homens que fazem da mulher seu propósito perdem o respeito dela sem que ela diga uma palavra. É invisível, mas real. Existe uma diferença brutal entre valorizar uma mulher e se definir por ela. E o erro é deixar que a validação dela dite seu valor. Henrique percebeu que vivia esperando um emoji, uma resposta, uma frase dizendo "Eu também gosto de você". Quanto mais ele esperava, menos agia como homem. Virou um reflexo, e reflexos não seduzem, só repetem. Foi aí que ele virou o jogo. Começou a agir como quem tem opções, como quem está inteiro com ou sem resposta, como quem oferece, mas não implora. Ele deixou de ser o cara que corre atrás para ser o cara que ela não consegue esquecer. Porque toda mulher sente quando um homem muda o foco, quando ele deixa de mirar nela para mirar em si mesmo. Agora, uma pergunta importante. Quando ela voltar e mandar aquele oi, uma figurinha, ou um sentir sua falta disfarçado, o que você vai fazer? Muitos caem na armadilha de voltar a ser previsíveis, submissos, descartáveis. Mas o homem que entendeu o jogo responde diferente. Não esnoba, não vinga, não trata mal. Apenas mantém o padrão. Continua sendo o homem que ela reencontrou, não o que ela abandonou. Se quer que ela nunca mais te ignore, precisa ser inesquecível não pelo que diz, mas pelo que representa. O que te torna inesquecível é ser raro, inabalável, íntegro. Se ela encontrar o mesmo homem de antes, vai embora de novo, mas se encontrar alguém que não depende dela para existir, vai sentir medo de te perder de novo. E é nesse momento que o jogo vira de verdade. Existe uma verdade brutal que poucos homens estão prontos para ouvir. Mulheres não se apaixonam por homens que elas conseguem controlar. Elas até se divertem com eles, mas não os respeitam. E o respeito é a base do desejo duradouro. Henrique percebeu isso quando começou a dizer não. Não a encontros de última hora, não a conversas mornas de madrugada, não a ser usado como um tapa-buraco emocional. No começo ela estranhou, depois irritou-se, mas por fim sentiu atração. Porque o não de um homem íntegro não afasta a mulher verdadeira. Ele filtra, mostra que você não está à venda, que sua energia não é gratuita, que sua atenção não é automática. Homens que nunca dizem não viram pano de chão emocional. Homens que se posicionam viram bússola. Não porque gritam ou brigam, mas porque têm princípios. Nenhuma mulher resiste à firmeza de um homem que sabe o que aceita e o que não tolera. Henrique parou de negociar o próprio valor. E quando fez isso, ela parou de testar limites. Começou a escutar mais, a sugerir, a elogiar. Porque a energia muda quando o homem muda a forma como se enxerga. O homem que ela respeita é o homem que não sente que pode controlar. E esse é o tipo que ela jamais vai ignorar. Se isso tocou você, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comenta aqui, já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que se perde tentando agradar quem nem olha mais para ele? Manda esse vídeo para ele. Pode não dizer nada, mas vai agradecer depois. E se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, mas só se tiver coragem de virar alguém que nunca mais será ignorado. Se você chegou até aqui, está pronto para mudar o jogo de verdade? Comenta aqui embaixo, compartilha com quem precisa ouvir essa verdade e deixa o like. Esse canal é para homens que querem crescer de verdade. E se quiser dar o próximo passo, preparei um e-book completo com estratégias para transformar sua presença, autoestima e a forma como as mulheres te veem. O link está no primeiro comentário fixado. Aproveita antes que saia do ar. Lembre-se, a mudança começa quando você decide ser alguém que nunca mais pode ser ignorado. Te vejo no próximo vídeo.